Olá, hoje fazemos memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, do versículo 47 ao 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas? No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência? Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas, para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Cirilo escreveu: A repreensão, que faz com que os humildes se saiam melhor, geralmente é intolerável para os homens orgulhosos. Portanto, quando o Salvador repreendeu os fariseus, que estavam se afastando do verdadeiro caminho, a turba dos doutores da lei ficou ofendida com isso. Por isso diz: Então um dos doutores da lei lhe disse, falando assim: Você também nos insulta. Jesus Cristo devolve aos doutores da lei as suas injúrias e humilha a sua vã arrogância. Daí se segue. E ele disse: Ai de vós também, mestres da lei, por que expulsais os homens? Use um exemplo óbvio para confundi-los. A lei pesava sobre os judeus, como confessam os discípulos do Salvador, mas os doutores da lei, reunindo os preceitos da lei como num feixe, impuseram-nos aos seus súbditos e não se preocuparam em trabalhar. Depois de repreender as duras práticas dos doutores da lei, ele dirigiu suas acusações contra todos os príncipes dos judeus, dizendo-lhes: Ai de vocês que fazem mausoléus para os profetas, depois que seus próprios pais os mataram. Embora se diga estritamente a esta geração, não se refere apenas aos que estão presentes e ouvem, mas a todos os assassinos, uma vez que inclui todos aqueles que são semelhantes. A chave da ciência é a própria lei, porque ela foi sombra e figura da justiça de Jesus Cristo. Foi oportuno, portanto, que os doutores que examinaram a lei de Moisés e os testemunhos dos profetas, abrissem, digamos assim, as portas do conhecimento de Jesus Cristo ao povo judeu. No entanto, eles não fizeram isso, antes, pelo contrário, desacreditaram os milagres divinos e clamaram contra a sua doutrina. Por que você ouve isso? Assim, tomaram posse da chave da ciência, ou seja, tiraram-na. Por isso ele diz: Vocês mesmos não entraram e proibiram aqueles que iam entrar. Mas a fé também é a chave da ciência, porque o conhecimento da verdade se alcança através da fé, segundo as palavras de Isaías, no capítulo 7, versículo 9: Se você não acreditar, não entenderá. Os doutores da lei, portanto, haviam se apoderado da chave da ciência, não permitindo que os homens acreditassem em Jesus Cristo. A palavra insistir significa insistir, ameaçar ou ficar com raiva. Então eles começaram a interromper a palavra do Senhor de muitas maneiras. É por isso que ele continua:
e tentando cobrir a boca de várias maneiras. São Beda escreveu: quão miserável é a consciência de quem se acha ofendido ao ouvir a palavra de Deus, e lembrando-se do castigo dos ímpios, sempre pensa que está condenado. Foi-lhes dito, com razão, que nem sequer tocaram no fardo da lei, isto é, eles não o cumpriram nem um pouco, pois, contrariamente ao costume dos mais velhos, presumiram que o cumpriram e o aplicaram sem a fé e a graça de Cristo. Pretendiam, com efeito, captar o amor do povo, que olhavam com horror para a perfídia dos seus pais, adornando com magnificência os túmulos dos profetas falecidos, mas precisamente nisso mostram o quanto consentiram com a iniquidade de seus pais, injuriando o Senhor anunciado pelos profetas. Por isso ele diz: portanto também a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Se, então, a mesma sabedoria de Deus é o que enviou profetas e apóstolos, que os hereges parem de afirmar que Jesus Cristo teve seu início na Virgem, e que um é o Deus da lei e dos profetas e outro é o Deus do Novo Testamento. Embora os apóstolos também frequentemente chamem de profetas em seus escritos, não apenas aqueles que anunciam a futura encarnação de Jesus Cristo, mas também aqueles que predizem as alegrias futuras do reino dos céus. Mas de forma alguma acredito que estes devam ser considerados de posição mais elevada do que os apóstolos. Surge a pergunta: por que o sangue de todos os profetas e dos justos é exigido desta geração de judeus, visto que muitos dos santos, antes e depois da encarnação, foram mortos por outras nações? Mas é costume nas Sagradas Escrituras dividir os homens em duas gerações, a dos bons e a dos maus. Não é de surpreender que do sangue de Abel, que foi o primeiro a sofrer o martírio, ele exige a sua responsabilidade. Mas por que ele diz até mesmo o sangue de Zacarias? Quando muitos foram mortos depois dele até o nascimento de Jesus Cristo, e mesmo nesta mesma época muitos inocentes foram massacrados. Talvez porque Abel era pastor de ovelhas e Zacarias sacerdote, tendo o primeiro sido morto no campo e o segundo no átrio do templo, representando com os seus nomes as duas ordens de mártires, a dos leigos e a dos sacerdotes. Quão verdadeiros são os crimes de perfídia, dissimulação e impiedade, imputados aos fariseus e aos doutores da lei, eles próprios demonstram, pois, em vez de se arrependerem, opõem-se insidiosamente ao doutor da verdade. Assim continua, dizendo-lhes estas coisas, os fariseus e os doutores da lei começaram a insistir fortemente. Santo Ambrósio escreveu: esta passagem é muito oportuna contra a vã superstição dos judeus, que, ao fazerem túmulos para os profetas, condenaram as ações de seus pais, e ainda assim, imitando os pecados de seus pais, trouxeram sobre si a condenação. Aqui ele não repreende a edificação, mas a emulação do crime. Por esta razão ele acrescenta: você realmente insinua que aprova. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Finalmente, lemos em São Mateus, no capítulo 23, versículo 34, eis que vos envio profetas e sábios. Eles também são acusados até hoje sob o nome de judeus, e é-lhes anunciado que aqueles que usurpam o ensino do conhecimento divino impedem outros de alcançá-lo, e não conhecem este ensinamento, estão sujeitos à perdição eterna. Até amanhã.